Olá! Neste vídeo falaremos sobre materiais magnéticos e apresentaremos suas características. A disciplina é Eletromagnetismo, ministrada pelo professor Felipe. O grupo é composto por Alex Mene, Adriana Lima, Jonas Inácio, Jobert Ranier, Marcelo Viana e Túlio dos Reis. O magnetismo está sempre associado à característica que um material tem de se influenciar sobre outro. O fenômeno de eletromagnetismo começou a ser mais descoberto, mais detalhado, por volta do século XIX, a partir de pesquisas de grandes físicos da época, inclusive Faraday. Falando um pouco sobre os tipos de ímã, temos três aqui que vamos detalhar. O primeiro seria o ímã permanente. Ímã permanente são ímãs encontrados na natureza, que são a chamada magnetita. A magnetita possui polaridade fixa e as linhas de fluxo tendem a atrair, passar pelo meio externo de um polo para o outro de maneira natural. A outra classe de ímãs seria os ímãs temporais. Os ímãs temporais, eles funcionam como ímãs enquanto estão sob característica, sob influência de outros ímãs, Então, em um período de tempo, ele funciona como um ímã e em outro ele já perde suas características de ímã. Os eletroímãs seriam os ímãs que funcionam a partir de corrente elétrica. Seriam os indutores em que você aplica uma corrente elétrica e aí você tem a formação de fluxo magnético no seu exterior, você vai ter a polaridade e isso só vai acontecer quando você tiver alimentação. Os ímãs, eles possuem polaridade fixa. Então você tem polos norte e polos sul que estão nos lados opostos do ímã. Polos iguais tendem a se repelir, polos diferentes tendem a se atrair. Na figura abaixo a gente tem um exemplo de ímã, você tem aí as polaridades distintas do ímã e você vê que no meio externo você tem as linhas de fluxo que saem do polo norte e vão para o polo sul. Aqui temos algumas equações que relacionam eletricidade e magnetismo. A primeira equação fala que H é igual a I sobre 2πr. R seria a distância perpendicular entre o ponto onde se deseja calcular o campo magnético e um condutor que é percorrido por uma corrente elétrica, que seria o I no numerador da equação. A unidade de campo magnético é ampere por metro. Na fórmula abaixo temos B, que seria a densidade de fluxo, é igual à relação diretamente proporcional entre campo magnético e permeabilidade magnética μ0 que cada material ferromagnético tem. Outra equação que temos aí seria o fluxo magnético, que é igual à integral da densidade de fluxo vezes dA, que seria a superfície, e na parte de baixo aí a gente tem a permeabilidade magnética, que é a relação entre B, densidade de fluxo, e H, que seria o próprio campo magnético. Essa relação aí, esse μ, ele é uma característica que todo material tem, todo material ferromagnético tem, que será explicada no gráfico do próximo slide. Nesse slide aí temos então a curva de esterese. Então você tem um material ferromagnético em que você aplica um campo H, aí você vai ter ali um magnetismo induzido sobre ele, e se você retirar esse campo magnético vai ficar ali uma remanescência. Para você tirar essa remanescência, você vai ter que aplicar um campo magnético negativo. Esse campo magnético negativo vai gerar uma remanescência negativa também, e aí o ciclo vai ter que ficar se repetindo. A área dessa curva, então, seria a característica que determina a permeabilidade de cada tipo de material ferromagnético. Nos materiais, o magnetismo também é causado por elétrons em movimento. Só que nesse caso, os campos e as forças magnéticas são provocadas pelo spin dos elétrons, que também é conhecido por momento magnético, e por causa do movimento do elétron em torno do núcleo. Cada elétron tem dois momentos, um positivo, outro negativo. Na maioria dos átomos, os elétrons estão emparelhados. Isso faz com que o momento magnético positivo e negativo se anulem. Os materiais magnéticos são aplicados em diversas tecnologias, como geradores, motores, transformadores. Podem ser utilizados em duas categorias, ímãs permanentes e materiais massivos. Os ímãs permanentes são materiais que possuem característica de apresentar uma indução magnética residual mesmo após a retirada da força magnetizante. Como os indutores, os ímãs permanentes produzem fluxo magnético.
Só que os ímãs permanentes não precisam de nenhum tipo de enrolamento de excitação e não dissipam energia elétrica. Como qualquer outro material ferromagnético, os ímãs permanentes podem ser caracterizados pelo ciclo de esterese. Os ímãs permanentes são conhecidos como materiais magneticamente duros, o que significa que tem um largo ciclo de esterese. Os materiais macios são utilizados para produzir um alto fluxo magnético gerado por uma corrente elétrica ou uma grande indução magnética devido a um campo externo. São conhecidos por ter alta permeabilidade, por isso a curva de esterese é estreita. Então, quando se utiliza materiais macios, se deseja o maior campo induzido possível, utilizando o menor campo aplicado. Os materiais podem ser classificados em 3 tipos de acordo com o comportamento na presença de um campo externo. São materiais diamagnético, paramagnético e ferromagnético. Os materiais diamagnéticos são materiais que, quando estão na presença de um campo magnético externo, em seu interior estabelece um campo magnético em sentido oposto ao qual foi submetido e que desaparece quando o campo externo é removido. É o mesmo que dizer que o material é repelido pelo campo magnético. Como exemplos, temos a madeira, o plástico e alguns tipos de metais também, como o ouro e a prata. Os materiais paramagnéticos são aqueles materiais que, quando estão na presença de um campo magnético externo, têm os momentos angulares alinhados de forma paralela. Isso faz com que o material se comporte da mesma forma que o ímã normal. Só que, quando o campo magnético é removido, eles perdem essas características. O exemplo é o alumínio. Os materiais ferromagnéticos são materiais que, na presença de um campo magnético externo, têm seus momentos angulares alinhados e passam a se comportar da mesma forma que o ímã. Além disso, essas características permanecem mesmo após o ímã ser removido. Então, podemos dizer que materiais ferromagnéticos são materiais que têm memória magnética. Exemplos básicos são o ferro, o níquel, cobalto e algumas ligas. O circuito elétrico e o circuito magnético, eles possuem características que são bastante similares. E entre essas semelhanças, a gente tem para o circuito elétrico a resistência e para o circuito magnético a relutância. E a gente sabe, né, que a resistência ela está diretamente ligada à condutividade e a relutância à permeabilidade. Nesse slide a gente tem do lado direito, né, o circuito elétrico e do lado esquerdo o circuito magnético. E a gente tem que, além da característica, né, da resistência e da relutância, a gente tem também aquela equação de Ohm que diz que V é igual a R vezes I para o circuito elétrico. Porém, para o circuito magnético, a gente tem que Vm é igual àquele R, né, puxadinho aí, e o Φ, sendo que o Vm é a força magnetomotriz, o R é a nossa relutância, né, que a gente já falou, e o Φ seria o fluxo magnético no núcleo do ferro magnético. Agora que nós já aprendemos a respeito de materiais magnéticos, nós escolhemos um material específico para falar a respeito dele, que é o alumínio. Algumas características gerais. Ele é sólido à temperatura ambiente, ele é resistente à corrosão, ou seja, reage bem com o oxigênio, e ele é dúctil e maleável. O que seria isso? A ductilidade é relacionada à forma, à característica e à resistência que o material ele tem à deformidade antes de se romper. A gente pode ter como exemplo um chiclete. A gente consegue esticá-lo muito antes que ele se rompa. Assim também é com o alumínio. As características eletromagnéticas. O seu ordenamento magnético é paramagnético. A sua característica elétrica é de que ele é um bom condutor, ou seja, oferece uma baixa resistência à passagem de corrente elétrica. A sua resistividade é 28,2 nanoohms por metro. A sua condutividade é 0,38 vezes 10 a menos 6 centímetros por ohm a menos 1, o mesmo que 1 sobre centímetro por ohm.
o seu elétron de afinidade é 42,5 kJ por mol. Algumas aplicações no eletromagnetismo o alumínio é muito utilizado para o revestimento de produtos eletrônicos e a sua principal aplicação está relacionada à transmissão de energia. A partir deste trabalho, podemos concluir que cada tipo de material possui uma característica de permeabilidade relacionada à aplicação no campo magnético. Também podemos ver a classificação e analogia de circuitos elétricos. E de forma sucinta, devido à vasta quantidade de assunto, podemos ver a gama de materiais magnéticos. E assim, cabe aos engenheiros e profissionais da área o estudo e pesquisa dos materiais específicos para cada tipo de uso na aplicação do dia a dia.